Ah, já entraram. Estão entrando. Pronto. André Luiz está entrando. Só aguardando. Mari. Ah, meu irmão Marcelo, Heitor. Minha irmã Ninha, Mari, Alessandra. Christian. Boa noite, meu amor. Estou aguardando aqui o convidado, mais que especial, professor André Luiz. Ai, quanta gente linda! Esperando a conexão. Vou esperar ele de novo colocar. Já já começa. Deixa eu ver se ele vai agora. Aninha. Oh, meu Deus. Pronto. Oi. Grazi? Oi, deu certo. Ah, agora foi. Tudo bem? Deu certo. Primeiro, Tudo bem, né? tudo. Primeiro, Oi? tá, né? Porque é uma iniciativa. E eu tinha falado primeiro que não ia ser uma pretensão, mas eu errei ao falar que não é uma pretensão, porque a gente tem sim, nós pretendemos algo, pretendemos atingir Sim, eles que querem entender, querem conhecer, passar por todo esse processo de instrução e entender questões sociais, que vão passar desde a nossa formação social, vai passar por questões raciais, teremos também futuramente encontros sobre racismo estrutural e institucional, feminismo negro, feminismo, diferença de raça, classe, terão vários convidados interessantes. E a gente tem que trabalhar, atuar na nossa comunidade. Se todo mundo fizesse isso, seria sim. interessante, né? Porque a gente tem muito da cultura do Messias. Vai vir um que vai atingir globalmente tudo. Não, a gente vive em comunidade, então temos que atingir comunidade. Gente, é com muita honra que a pessoa que vai inaugurar esse momento e vai falar muito bem, antes de mais nada, é meu primo, pessoa que eu amo muito. Uma é qualidade, cor e raça, uma conversa sobre as hierarquias sociais. E eu apresento a vocês o professor André Luiz Bezerra Ferreira. Vou falar com muito orgulho do currículo dele. Doutorando Essa. no programa de pós-graduação em História Social da Amazônia, da Universidade Federal do Pará, mestre em História Social pela Federal do Pará, graduado em Licenciatura em Ciências Humanas, História, pela Federal do Maranhão, realizou a estágio nacional de doutorado em 2009 no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais e realizou o estágio internacional de pesquisa também no ano de 2009 na Universidade de Sevilha, na Espanha, além de outras atividades acadêmicas. Isso aqui é só um resumo de tudo. Seja... Essa, essa, Grazi. Ah, obrigado, Grazi. Obrigado pelo convite e por também me convencer. Eu acredito assim que, antes de mais nada, é uma atitude de coragem da nossa parte de estar aqui nesse mundo, nesse contexto que a gente vive, né, de tanto ataque à população negra. E quando a gente percebe a nossa ligação, a nossa relação, que é uma questão de família, né? Sim. Então, nós somos negros, descendentes de uma mulher negra abolida, por meio da nossa trajetória familiar, a gente já conseguiu chegar até uma delas, né? E acredito que se a gente não ocupa esses espaços hoje, vem outras pessoas e ocupam para falar de uma maneira muito desvirtuosa, vamos dizer dessa forma, o que nós temos de fato para falar. E hoje falar
eu, né, como um jovem negro, você também como uma mulher jovem negra, acho que tem sim representatividade e bora lá, né, conversar. Eu acho que não é aula, que fique bem claro isso, não é nenhuma aula, é mais um diálogo que... Vamos todos aprender. Oi? É uma aula, todos vamos aprender. Assim, inclusive eu, né, a mexer nas coisas da internet que ainda estou aprendendo, mas eu acho que é isso. Então, fique à vontade, vamos lá. Vamos lá. Me fale inicialmente, eu li o relatório sobre a tua tese e você inicia no capítulo 2, na segunda parte, né? Fala sobre a mestiçagem maranhense, vai falar sobre esse start, início. Então, fique à vontade. Fale, dispor, qualquer tipo de intervenção, pergunta que alguém fizer também, eu passo para ti. Por favor. Tá bom, ok. A Grazi intermedia aí. Eu até prefiro falar sobre a tese no final, alguma coisa da tese no final, mas em um momento, Conclusão. falando primeiro. Tá, então vamos lá, né? Acho que a Grazi já apresentou e me apresentou e eu reforço a minha apresentação, né, que sou graduado em Ciências Humanas com habilitação em História. E por que eu quero falar isso, né? Estudar História, para fazer referência a um dos historiadores que eu tenho como minhas principais referências, é falar das ações do homem, é a ciência que estuda as ações do homem no tempo. E nós, diariamente, os historiadores, ele está na sua relação entre o presente e o passado. Então, quando nós estudamos o passado, nós não vamos estudar o passado pelo passado, porque não teria nexo, não teria nenhum sentido se ele não tivesse uma conexão com o presente. Então, quando nós nos reportamos ao passado, nós vamos até ele por meio de questionamentos que a atualidade nos oferece. Então, ao contrário de outras ciências, o historiador ele tem como seu grande laboratório a sociedade, são as relações sociais, são as demandas da sociedade. Acho que não só o historiador, mas como as ciências humanas de um modo geral, né? Então, e falar sobre racismo, falar de qualidade, falar de cor, são temas são temas atuais, né, que não ficou lá na escravidão. Acho que é um legado que ainda continua e que as pessoas precisam ter essa conscientização social. E acho que essa é a primeira questão, em um momento também que a ciência é tão descredibilizada no nosso país, né? Então, vou falar aqui de uma maneira até científica, mas entendendo o que é eu enquanto um agente social. A segunda questão é a questão de local de fala, né? Ah, porque é negro, porque é isso, então, assim, não é só porque eu sou negro, só porque eu sou historiador que eu sou negro. Eu acredito também que tem uma questão que é familiar, que me fez ter muito interesse pela temática sobre escravidão, sobre história da África, e posteriormente eu vim a estudar a história indígena e a história das mestiçagens. Então, como a Grazi falou, a nossa memória familiar remete à descendência de uma negra abolida, onde ela é a quinta geração e eu sou a sexta geração. Então, isso tem uma representatividade no desenvolvimento dos estudos, mas de entender o seguinte, que a minha trajetória familiar me permite não entender só questões de resistência, mas entender questões de agências, entender a escravidão, os escravos nas suas perspectivas de agências, de intermediações, de negociações, de mobilidades, de trânsitos. Então, isso que me leva a estudar a escravidão. E a segunda questão, que é interessante, o outro ponto a falar, é a necessidade que hoje se tem, a necessidade de uma construção de consciência social e a necessidade de uma educação global. Há umas 2 ou 3 semanas, eu assisti uma palestra do professor Serge Gruzinski, que é um professor francês, que é uma referência internacional que trabalha com as histórias conectadas, a qual eu utilizo nas minhas pesquisas. E acho que tem uma fala dele que foi muito marcante, que ele diz assim que globalização, história global, isso não é nenhuma moda,
mas é uma imposição frente aos avanços da expansão humana. Então, articular o local e o global é uma possibilidade de entender a história e transmiti-la à sociedade para a construção de uma consciência mundo. Então, por muitas vezes as pessoas entendem consciência social a ligação ideológica. Eu acredito que isso é um grande equívoco. Todos nós devemos ter, sim, consciência social. E consciência social está nos aspectos mais simples do dia a dia. O local que a gente mora, a cor da nossa pele, o nosso cabelo, o que a gente estuda, onde a gente trabalha, as nossas condições financeiras. Isso tudo é ter consciência social. É um leque tão vasto. E o que é mais importante, eu acredito que a educação, a história, para mim, só tem sentido se eu consigo construir valores para a minha vida. Então, é essa consciência social que me permite desenvolver valores de humanismo, de empatia, solidariedade, de saber conviver com alteridade, ou seja, alterar o meu local em relação a outra pessoa. Independente do que seja, independente de você seja branco, que você seja negro, se você seja maranhense, paraense, mineiro, carioca, até mesmo porque a minha trajetória acadêmica é isso. Eu tenho a minha trajetória acadêmica toda fora de casa. Então, as relações que eu fui estabelecendo me permitiram também essa compreensão de saber lidar com o outro, mas saber lidar com o outro não implica dizer que você não vai deixar de ter as suas crenças, as suas convicções, mas respeitar as diferenças. E quando se fala nesse respeitar as diferenças e uma conexão global, a gente vem agora a um contexto em que vivemos, em primeiro lugar, uma epidemia, né, uma pandemia, que o nome já remete a esse caráter, que veio a transformar o ritmo global em vários aspectos, seja social, econômico, tecnológico, e entender que não é o homem quem manda na natureza, e sim o contrário, e que a gente não deve ficar enfatizando que a culpa é da China, do comunismo, que isso é uma tolice muito grande. Eu acredito que são acontecimentos globais e de um processo que vem acontecendo há mais de 500 anos, desde o início da época moderna. Então, essa é a primeira questão. E um segundo exemplo de consciência global é o tema que a gente utiliza, que é a questão do racismo, né? O que podemos pegar dois casos que entre 10 dias, vamos dizer assim, não lembro, não sei ao certo, que nos Estados, o João I no Brasil, o João Pedro, que foi morto, né, por policiais, uma comunidade do Rio de Janeiro, foi Rio de Janeiro, não é isso? Foi. E depois, nos Estados Unidos, o George Floyd. E o que é que isso tem a ver? Não são fatos isolados. Oi? Só um adendo. Infelizmente, nós tivemos essa semana, se eu não me engano, foi segunda ou terça, o caso do Miguel Otávio, que é o filho de uma empregada doméstica e que foi morto, porque, sinceramente, não vamos adentrar em questões jurídicas, termos, mas, enfim, morreu. E nós sabemos muito bem, você vai explicar sobre isso, que todo esse contexto da morte dele também remete sobre a desigualdade social. Então, lembrar desse caso. Sim, sim, de fato. E aí, quando a gente pega esses casos, eles não são fatos isolados. Esses casos, todos têm as suas conexões que remetem a um racismo que é estrutural e global, que acontece nos Estados Unidos, que acontece na América, que acontece na África, que acontece na Europa, que acontece na Ásia. É global, ele é planetário, esse racismo. E esse racismo não vamos dizer, racismo, preconceitos, intolerâncias, que às vezes não é só em relação à raça, mas à religiosidade, sabe? A questão das nacionalidades, o xenofobismo. Então, é uma demanda que é estrutural e que tem impactos globais. E, para mim, estudar também, se eu não falar de escola de samba, não sou o André. E aqui eu volto, porque as escolas de samba têm uma função pedagógica muito grande. Quando a gente fala do racismo negro, e a gente vai, esse ano, ao tema da Estação Primeira de Mangueira,
a maior escola do planeta, nem sou mangueirense, mas quando vem trabalhar a questão a verdade vos falará, que a Mangueira trouxe, na verdade, foi chamar, despertar a atenção para a volta, né, de Jesus Cristo sob uma perspectiva negra. Como seria novamente, como essas práticas de intolerâncias permanecem, como essas intolerâncias, os homicídios em relação à população negra são acontece largamente. E aí, quando ela traz, acho que é no quarto ou quinto carro alegórico, o Cristo como com um menino negro platinado e que tem a palavra negro. E isso, todos esses casos que a gente citou agora, está relacionado, né? Porque, mais uma vez, cravejaram o meu corpo os profetas da intolerância. Mas para que a gente possa falar dessa intolerância, para que nós possamos falar dessas categorias de raça, racismo, a gente precisa entender as historicidades de cada termo. Por quê? É muito fácil hoje, por meio da internet, pega um meme, pega uma frase que é feita, propaga-se tudo, e você não tem nenhum tipo de consciência ou conhecimento do que significa cada um. E isso é muito importante a gente entender essas historicidades. Pode falar. Aí que eu quero chegar num ponto que é interessante para a formação atual. Eles são adultos que já têm sua personalidade formada, mas que querem entender de fato, e também das crianças e adolescentes que ainda estão em processo de formação. Como se dá esse processo cognitivo do indivíduo olhar algo, observar, verificar, tentar entender e compreender? Porque muitas vezes nós temos a impressão, não, é assim. Muitas vezes você vê um indivíduo, ele verifica algo, como questões religiosas, por exemplo, religiões de matriz afro. Como é alheio, já que nossa cultura é judaico-cristã, eu vejo algo que é alheio àquilo que, da minha formação social, familiar, e eu tão somente observo. Mas eu não tento verificar aquilo e entender, muito menos conhecer. Então, fale um pouco também sobre isso, entender como é feita essa formação e como deve também um meio de esperança para esse processo cognitivo. Tá, se a gente para pensar nisso dentro de uma formação educacional, quando a gente olha, vamos pegar os livros didáticos, acho que tem pessoas que têm até mais propriedades para falar do que eu sobre a construção do que é um livro didático, mas vou falar pela experiência que tenho. Acho que tanto eu quanto você estudamos, né, do ensino fundamental ao ensino médio sem ter uma aula de história da África. Não tinha história da África. Segundo lugar, quando os escravos, como os africanos são apresentados, são sempre apresentados ligados à escravidão. Isso é problema? Não é nenhum problema, porque é fundamental para entender a formação do Brasil. Mas como foram apresentados? Sempre sobre a questão do açoite, do chicote, que o africano não tinha, que o preto, né, no caso era preto africano, não tinha voz, que outros estereótipos foram sendo criados, que chegam até ao cotidiano de hoje. Então, essa formação de base educacional, há muito tempo, não houve na escola, que somente de um tempo para cá, isso tem mudado. Ainda pouco, mas tem mudado. E não é só o africano. É a questão do indígena, o qual eu estudo. Se você pega os estereótipos relacionados ao índio, como o bárbaro, preguiçoso, o que só vive na rede, e o africano e a sua cor de pele, aquele que tem, entre aspas, a cor da noite, sabe? Acho que eu gosto muito da música do Jorge Aragão, que remete muito isso ao que você fala, aquela identidade, né? E que você... temos a cor da noite, filho de todo açoite. E quando a gente vê ainda dois jovens como eu e como você, jovens negros que se formaram, que tiveram que têm cursos de pós-graduação, nós já não somos negros, nós somos os pretos de alma branca, vírgula, né? Nunca deixei de ser negro, de ser preto, nunca deixei de ter a consciência social de onde vim, do bairro que eu nasci, de quem é meu pai, de quem é minha mãe, as relações que meus pais tiveram dentro da sociedade.
porque isso me possibilita entender até o local que eu estou, sabe? E por outro lado, não incorporar o discurso do vitimismo, que essas pessoas que desconhecem a classe, a causa da luta negra, e dizer que tudo é mimimi. Quando querem falar que é mimimi, é bom ler um livro de história, não faz mal para ninguém, as pessoas podem ter um mínimo de respeito no final das contas. Eu nem preciso ler um livro, pega filmes, tem tantos filmes educativos, sabe? Então, o que eu vejo hoje é que esse empoderamento que a gente tem que ter de entender as nossas trajetórias familiares, eles devem como posso falar, eles devem se refletir ou se alargar em relação às populações, porque ao povo negro de uma forma geral, porque ainda há muitos que estão em condições de periferias, que não têm oportunidades de estudos. Isso é em larga escala. Tanto eu quanto você, nós somos 2 no meio de milhões, não é nem de milhares, de milhões. E que não passamos... Dentro do nosso grupo, Oi? Dentro do nosso grupo, da nossa seara de povo preto, nós dois, por exemplo, e outros familiares e amigos, mas que tiveram acesso à vida acadêmica, nós somos privilegiados dentro do nosso nicho. Sim, sim, sim. Exatamente. Grazi, eu queria assim, poder falar para a gente entender aquelas categorias que coloquei, a própria ideia de racismo, como ela foi sendo criada no Brasil ao longo da história do Brasil. Primeiro, né, é que quando a gente reporta ao período colonial, lá em 1500, que começa a partir de 1500, em uma conjuntura global, nós estamos falando do período da época moderna. É o período que, quando a gente está lá na escola, estuda os estados absolutistas, mas estuda de maneira assim, estado absolutista lá na Europa, aqui é a escravidão, aqui ou colônia. E parece que uma coisa não tem a ver com a outra. E os ambos estiveram conectados. Por quê? Nós, na América, né, em grande parte da América, teve uma colonização que é portuguesa e espanhola. Então, vamos pegar assim, um avião rápido e chegar lá na Península Ibérica. Essas categorias de estruturação social, elas ocorreram na Península Ibérica, na transição da Idade Moderna, da Idade Média para a Idade Moderna. E aí tem uma questão que é fundamental para a gente entender. O que é essa idade moderna, essa época moderna? É uma idade moderna em que os estados são de antigo regime. Nesse estado de antigo regime, a hierarquia é clara, né? Em primeiro lugar, Deus, né? Deus, o centro de todas as coisas, no plano que não é terrestre. Na Terra, o principal representante de Deus é o rei, e o rei, enquanto principal representante de Deus na Terra, deve zelar pela harmonia social. O que é essa harmonia social? Garantir a todos os seus direitos por meio dos seus estratos sociais, dos seus status sociais. E esses status sociais para ser criados, tiveram a sua fundamentação na Bíblia, quando a gente pega o livro de Gênesis. Então, foi assim quando a teoria da criação, logo no primeiro livro de Gênesis, tem que ordenar, distinguir, hierarquizar a sociedade é uma concepção divina. Então, foi assim quando Deus separou as trevas das luzes, distinguindo o dia e a noite e a água das terras, criando as plantas e os animais, segundo as suas espécies, e dando-lhes nomes distintos, ordenando as coisas umas para as outras. Então, essa concepção de ordem, ela vai ser incorporada por teóricos, por juristas, por teólogos, e vão repercutir, né, vão repercutir no sentido de elaboração de leis de estados. E aí vão sendo criadas as categorias de distinções sociais. Primeiramente, a categoria utilizada é qualidade.
O que é a categoria de qualidade? É uma categoria muito ampla que está relacionado para designar os dois grandes grupos que formavam aquela península. Os cristãos velhos, que eram as pessoas cristãs, que já de fato de uma trajetória familiar cristãs, e os cristãos novos, que eram judeus e mouros convertidos ao cristianismo e passariam a ter uma ascendência de desqualificação, tinham seu sangue infecto. E com a conquista do Novo Mundo e a construção do Novo Mundo, essa categoria de qualidade passou a ser associada à questão da escravidão. E isso esteve diretamente relacionada com a cor da pele. Qualidade não é cor de pele. Qualidade é como poderia ser utilizada para definir a qualidade de um bom homem, de uma boa mulher, de um bom cristão, a qualidade de um bom vassalo, a qualidade referida às categorias sociais de negro, de preto, de índio, de branco, então, de mulato, de cafuso, todas essas categorias que hoje é chamados de raça, erroneamente. Isso a gente vai já falar. E quando está acontecendo a escravidão, a intensificação da escravidão com o tráfico atlântico, é natural que não é que seja natural, mas enfim, a grande massa de africanos que vão chegando e a reprodução desses africanos vai tornando a sociedade tendo uma maior descendência africana, socialmente passaram a associar cor à questão da escravidão, cor de preto, cor de negro. Mas deve-se falar que negro, nem todo negro é um preto. Negro é uma condição jurídica, é uma qualidade que remete a uma condição jurídica de escravo. Por isso teve negros da terra, que era um índio utilizado, e o negro da Guiné, que eram aqueles escravos provenientes da África. Então, como é que se chamavam? Era a qualidade de preto, de índio, e que poderiam ter outras cores. Por exemplo, os índios. O índio, a qualidade de índio com a cor vermelha, com a cor branca, e isso tem registrado nas fontes, nos documentos que eu utilizo. Então, cor e qualidade, elas sempre estiveram associadas uma à outra, mas jamais foram utilizada raça. Não existia raça para designar as populações relacionadas à sua cor de pele. Tá? Eu não estou dizendo que não existia diferença social, não estou dizendo que não tinha hierarquias. Existiam essas hierarquias, mas eram tangenciadas pela qualidade e pela cor. A raça, ela existia no sentido de religiosidade. Era um termo utilizado para identificar e julgar pejorativamente a origem moura ou judia de indivíduos e de linhagens biológicas. Como, por exemplo, ter raça pejorativamente, né, falando, era você falar, ter raça era o mesmo que equivaler à raça de mouro. Essa raça de mouro, essa raça de judeus, que até hoje, de alguma forma, remete a esses preconceitos religiosos e intolerantes, sabe? Então, no século XIX, com os surgimentos das teorias raciais, o eugenismo, o darwinismo social, a questão do evolucionismo, a questão da raça, ela passa a estar interligadas às hierarquias sociais para designar a raça superior e a raça inferior. Então, quem é das áreas das exatas, os biólogos, sabem bem melhor do que eu, e depois você pode comentar sobre isso, que o termo raça, desde o século XIX, ele assume um caráter puramente social. Na biologia, é utilizada em áreas muito específicas para designar tipos de espécie, mas nunca ou jamais para falar sobre a espécie humana. Então, eu acredito que o século XIX, ele deixou alguns legados para o século XX, que já está no século XXI, que
alterou muitos sentidos das categorias sociais que nós utilizamos na atualidade, né? E o que é que isso estava relacionado? Acho que até que o Marcos comentou agora. É o embranquecimento, a teoria de embranquecer a sociedade. É importante a gente entender que o século XIX acontece a independência, é o surgimento dos estados modernos, e quando você surge os estados nacionais, e quando tem o surgimento desses estados nacionais, é preciso criar uma identidade para esse estado. E o momento que essas identidades vêm pregar o que é evoluído ou não relacionado à ideia de civilização, ao Brasil se constituiu um grande problema. Essa palavra mesmo, problema. O que é que vai se fazer com a população afro-brasileira? Então, essas teorias de evolucionismo foram utilizadas para inferiorizar a espécie, a inferiorizar os povos africanos e seus descendentes, né? Isso no Brasil. Do outro lado, né, da América, que tem a prevalência das populações indígenas, a grande questão, o grande problema era o que a gente vai fazer com os índios? O que a gente vai fazer com esse povo mestiço? Ou, na verdade, o mestiço, ele era o meio termo, era o que ligava um e o outro. Então, várias teorias foram sendo criadas ao longo dos anos, como, por exemplo, o mito da democracia racial do Gilberto Freire, né? E que veio perpetuar ainda mais esse racismo. Não sigo essa linha, né, da democracia racial do Gilberto Freire, e tampouco sigo a linha que analisa a constituição de uma extrema violência portuguesa sobre os povos africanos e indígenas. Por quê? Se eu utilizo essa perspectiva, eu negligencio o marcante protagonismo dessas populações na formação da nossa sociedade, né? O que possibilitou que descendentes deles, como eu, como você, como tantos outros que estão aqui, pudessem ter o seu legado histórico e social. Então, essa conscientização de entender o conceito de racismo, ele é um conceito que surge, sobretudo, né, de maneira mais enfática, no século XX. Então, outras hierarquias e outras diferenças sociais já vinham sendo ocorridas no Brasil desde o século, não só no Brasil, no mundo como um todo, desde o início da época moderna, né, em que nós podemos fazer parte deste processo. E o que é importante sempre pensar rapidinho. Pode falar. Rapidinho. Aproveitando que o Marcos comentou sobre o embranquecimento pós-abolição, e fazendo esse link que você também já tinha falado antes sobre o preto embranquecido e a alma embranquecida, no caso nós, civilizados, também é interessante falar a forma institucional que isso foi aplicado no Brasil por meio das leis eugenistas no início do século XX. Né, onde trouxeram principalmente uma leva de povo italiano, principalmente do norte da Itália, para o Brasil, para limpar a população brasileira. Porque, como bem você falou, o que você vai fazer com esse povo preto, que é livre? Ele vai ser marginalizado, né? Vão surgir os grandes cortiços, né? Até em nossa tem tanto o cortiço se fala, e essas leis eugenistas, que têm resquício ainda no ordenamento legal atual, elas têm um prejuízo enorme para alargar essa desigualdade social. Sim. E o que é mais importante também pensar Grazi, por que essas leis, elas, quando são implantadas, sempre estão articuladas, não só uma questão social, mas uma questão econômica, uma questão que é política, e tentar entender a questão da representatividade do nosso país em uma conjuntura que é global. A gente não pode deixar de perceber isso, o local com o global. Nenhuma política é local. Quer dizer, hoje, né, a gente está bem vivendo por nós mesmos, né? Não sei, os governadores tentando fazer o que bem entendem para a gente poder sair dessa situação, mas que não deixa de ter uma ligação com essa política internacional. E esse contexto, né, quando é o surgimento do Estado Novo, a política de Getúlio Vargas e tantos outros, né, a República do Café com Leite, a questão das plantações do café com os italianos, isso tudo
vem estar relacionado a essa teoria do embranquecimento. E o que é mais importante, pontuar isso, Grazi, como falo, o perigo que isso tem dentro da própria sala de aula, na hora que você pega professores que não têm uma formação e que pega, por muitas vezes, até o próprio livro didático como uma verdade e que não trabalha a problematização dentro da sala de aula com seus alunos. Aí, Porque, imagina você... Porque eu já elenco uma outra pergunta que fizeram, que eu acho que, se eu não me engano, foi da Rosângela, como isso pode ser aplicado atualmente para uma evolução desse desnível social que nós temos? Eu acredito que a primeira coisa é tirar essa palavra de evolução. A gente não deve falar de evolução porque remete às teorias do racialismo, essas teorias de higienização que não podem ser trabalhadas. Eu acredito que hoje no Brasil, né, acho que nos últimos anos, houve o surgimento de muitos movimentos sociais legítimos, né, movimentos relacionados à educação, movimento à religiosidade, às questões de gênero, a questões da raça, mas entendo que é necessário uma articulação maior desses movimentos para que possa ocorrer uma promoção ao combate à desigualdade social. Então, não falar de evolução, mas sim buscar uma igualdade social, porque quando você busca a igualdade social, está relacionado a todas essas questões que nós falamos, cultura, religião, gênero, raça, política, economia, educação, o acesso à educação, e você não tem movimentos que são isolados, né? Também cabe falar sobre a questão, você pode falar muito melhor, eu não tenho nem autoridade para isso, nem permissão para falar sobre o feminismo negro, então todos esses movimentos, eles, ao meu ver, precisam estar muito bem articulados para que a gente não busque o evolucionismo, mas sim a igualdade, a promoção da igualdade social. Sim. Outra coisa. Tem uma questão que eu queria falar, que eu refleti por meio de uma postagem tua, que tu fala assim, o que é que eu sou, negra ou preta? Sim, é uma problema. É uma coisa que me interessa muito, porque é o que eu estudo. Sim. Né? Eu estudo como essas categorias foram surgidas no período colonial. Hoje, você dizer que é negro é uma coisa, naquele período era outra, mas para falar das historicidades, né? Negro, como já falei, negro é um escravo, remete à condição de escravo, e não está relacionado à questão de cor da pele. Como naquele período essas categorias elas eram fluidas, uma pessoa negra não poderia morrer negra, por quê? Mudou a pele? Não, mudou a sua condição social. Um escravo, quando alcançava a sua alforria e buscava uma nova reinserção na sociedade, ele buscava outras categorias para a sua inserção, como, por exemplo, pardo, própria categoria de mulato. Eram categorias que se afastavam desse estigma da escravidão. Então, naquele período, negro remete a uma questão de condição escrava. E preto é uma questão de África, é uma questão de qualidade, remete a uma ascendência africana. Mas, se eu nasci na África, se eu nasço no Brasil, já tinha nascido no Brasil, é crioulo. E aí uma outra problemática, crioulo não é necessariamente o escravo que veio da África. Crioulo é todo e qualquer escravo que nasceu na casa do senhor. Aquele que se cria, crioulo, criou-se, que criou-se na casa do senhor. Por isso, assim, por exemplo, eu tenho documentação que os filhos dos índios que vêm do rio Amazonas, chegam na cidade de São Luís, quando nasciam eram designados como crioulos. Né? Aquele que se criou, que cresceu em minha casa, que cresceu na casa do Senhor, no caso. Então, essas categorias, elas são importantes de entender. E havia uma grande diferença entre negro crioulo e crioulo preto. Porque o crioulo era ofensivo dizer para ele que ele era um preto, porque remete a uma questão da África. Não, eu não sou escravo da África, eu já nasci dentro desta casa, porque nascer dentro de uma casa em um âmbito doméstico implica relações muito diferentes, né?
possibilidade, por exemplo, tem as leis de liberdade dos índios. Um senhor que me declara como crioulo, eu vou lá no Tribunal da Junta das Missões, que é o tribunal que eu estudo, e eles diziam assim, olha, eu sou um cafuzo preto com índio, mas a minha mãe ela é uma índia. O meu pai, assim, ele vem da Guiné, que era a principal região que exportava os africanos. Então, essas categorias, naquela época, estavam relacionadas à questão do mundo escravista, do mundo da escravidão, e como que nós iríamos debater sobre isso. E aí, quando a gente chega na atualidade, já tem outros sentidos, sabe? Negro já não é nem tanto uma condição jurídica, nem tanto porque há políticas públicas que garantem aos afro-brasileiros ou os negros determinadas possibilidades que são legítimas, como as cotas, como a questão do concurso público. Isso tudo é legítimo, eu sou muito a favor disso, e que fazer uso dessa identidade social é fundamental, é importante. Então, hoje tem uma outra conjuntura, porque a gente vive uma sociedade que é liberal, né? Então, que a gente tem uma sociedade liberal, não é uma sociedade de antigo regime. Então, hoje, você dizer negro, preto, eu prefiro dizer que eu sou um negro. Mas, enfim, às vezes uma coisa está dizendo que está preto. E sou negro porque quem conhece a minha mãe sabe que minha mãe tem a pele mais clara e meu pai é um negro assim como você, né? Você tem a sua mãe pele clara e o pai pele escura. E é isso daí. Mas isso não na verdade, nós somos mestiços, com a qualidade de mestiço, com a cor negra, né? Com a cor preta, como a gente quer se identificar. Mas o termo preto, que eu ultimamente tenho preferido usar preto, gerou uma reflexão em mim muito grande o termo preto. Porque eu acho o preto, mas ele é provocativo. Antigamente, as pessoas chegavam para mim, muitas vezes no serviço, qualquer lugar, e falavam: mas você é uma morena bonita. Aí eu falava: epa, eu sou negra. Hoje em dia, já é mais provocativo. Se no passado eu falar eu sou negra é provocativo, eu falar eu sou preta hoje, ele é mais provocativo. Gera um espanto no outro. Gera preto. Porque associa com tudo aquilo que você já até falou, essa formação de errado, vai dentro da mitologia de Gênesis, do bom, do dia e do negro do escuro. Sim, perfeito. Perfeito. Eu acho que o Jorge Aragão ele explica muita coisa, a música Identidade. Porque eu acredito assim, que legal, dois jovens debatendo, né, sobre questões sociais, mas espera lá, não me incomodem muito, tá bom? Não fale de muitas coisas que a gente não queira ouvir. Aqui, de alguma forma, a gente está dentro de uma bolha, né? Eu, você, nossos amigos, nossos familiares, buscando ter essa conscientização. Mas quando chega lá fora, a causa é muito maior. Então, assim, é de você se perceber. Hoje, felizmente, dentro das universidades, por meio da expansão da universidade, do ensino, você vê a população negra em grande parte, né, já ocupando as vagas, as oportunidades, mas você ainda vê maciçamente outros setores sociais. E o que eu acho, assim, que o fato de você estar, pelo menos para mim, e eu tento isso, de transitar onde eu transito, não faz eu perder a minha identidade de negro, de preto, e principalmente, e que aqui fique muito claro que eu quero falar isso, não segregar ninguém. Eu acredito que a gente não pode ter um racismo às avessas. Eu sou negro, sou preto, só posso andar com negros, com pretos. Não, eu não entendo desse jeito. Para mim, eu já falei, não, para mim, importa muito o valor humano que tem do outro lado, porque se a pessoa é branca, se é preta, se é negra, se é pobre, se é rica, se é maranhense, paraense, mineiro, carioca, seja lá o que for. Eu acredito que relações são construídas e nós podemos sim estabelecer conexões por meio das nossas falas, e acredito que essa é a função da própria educação,
de estabelecer conexões, estabelecer pontes para que a igualdade social possa ser alcançada, possa ter a questão da consciência que eu falei daquela maneira, a consciência que eu falei logo no início, e aí isso tudo eu acredito que são possibilidades que nós devemos ter, estabelecer pontes, não segregar ninguém, porque eu acho que, para mim, eu tenho isso como convicção e perspectiva de vida. É muito Paulo Freire agora, se a educação não for libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor, e eu não vou me oprimir e ser opressor de ninguém. Sim. Tenho amigos, tenho relações muito grandes com pessoas de várias cores, vamos dizer assim, várias raças, para utilizar o termo da atualidade, e que para mim não é um problema. Eu acho que diferença, perspectiva social, independe de você ser negro ou não. Agora a gente deve buscar, sim, o respeito e essa conscientização social. Alguém falou aqui, eu já li, pode falar um pouco de colorismo. Eu não me sinto à vontade para falar isso. Ela pediu para falar um pouco Acho que de colorismo. Apesar que eu já adianto que essa questão do colorismo ele é um olhar bem norte-americano. É algo novo aqui no Brasil, né? Mas eu vou deixar para você poder explicar. Só essa introdução que eu coloco. Não, por que eu não quero falar muito? É justamente por não ter tanto conhecimento sobre o que é colorismo. O que já li é muito pouco e não quero falar disso. Tem aqui outra pergunta. Pode falar da solidão da mulher negra, do Bandida, do Alcântara? Gabi, vai ter um encontro que nós vamos falar somente sobre feminismo negro. Aí a gente fala sobre a solidão da mulher negra. Tá bom? Tem mais perguntas? Mas sim, Grazi, você pode ir falando que... Eu vou colocando. Só meu pedestal cair. Pronto. Agora... aqui o Marcos colocou, foi o nosso povo que sofreu 400 anos de escravismo colonial e não o povo branco. Entender isso faz sentido na relação social, mas o racismo é real. Exatamente. O que eu vejo assim como professor e como historiador da escravidão, eu acho que é uma coisa que é fundamental entender. A violência foi um aspecto transversal e vertical da sociedade escravista. Sabe? Eu acho que isso jamais pode ser negligenciado, o tráfico de escravos. Mas, porém, já vem dizendo que a gente precisa trazer o protagonismo das agências escravas dentro dessa sociedade colonial. Foi esse protagonismo que deixou vários e vários legados à nossa sociedade, como, por exemplo, o samba, Sim. O samba, o tambor de crioula no Maranhão, como, por exemplo, também a questão a culinária. Então, eu acredito que, eu não só acredito, como estudo isso em documentações, havia, sim, um protagonismo desses escravos de negociar, de intermediar. Os próprios senhores também sabiam da importância e que nem todo senhor, não é nenhum mal falar isso, nem todo senhor tinha a perspectiva de o escravo vai lá para o tronco todo dia, porque a relação não funcionava nem sempre assim. Então, é importante a gente ter essa perspectiva mais complexa desse cotidiano social. Esses escravos, índios, negros, mestiços, mulatos, eles tiveram o seu protagonismo dentro dessa sociedade que formou o Brasil. E o que acontece, volto a dizer, foi essas teorias do século XIX, início do século XX, que relegou essa condição ao povo negro, ao povo indígena. Os índios sempre foram protagonistas das nossas histórias. Os africanos, quando chegaram aqui, sempre foram protagonistas. E o protagonismo se deu de várias maneiras. Seja o protagonismo de agir, de negociar, ou seja, de rebelar-se. Como, por exemplo, as revoltas dos malês, a balaiada. Tá aqui na minha ponta da língua, não sai agora o nome da revolta que quero falar. Enfim, várias cores, o Zumbi dos Palmares, o Quilombo dos Palmares, né? Então, são todos... Nosso Palmares está
pegando fogo. E, aqui o Marcos botou, não tem e não teve reconhecimento. Eu gosto do Marcos, que é o bom diálogo disso, porque não teve, não tem e não teve reconhecimento. Eu acredito que, Marcos, que nessa é um momento que a universidade precisa conectar-se ainda mais com a sociedade. Por quê? Porque já não é de hoje, há muito e muito tempo, que os estudos acadêmicos vêm mostrando esse protagonismo, essas agências e resistências dos escravos. Mas o que eu entendo, por muitas vezes, essas questões ainda ficaram dentro dos muros da universidade, ficaram dentro, somente entre os historiadores, entre os pares, há um público ainda que é restrito. E não chegou aos livros didáticos, não chegou ao imaginário social. E é importante fazer essa conexão. E que fique muito claro aqui, falar de agenciamento negro, falar de agência escrava, falar de protagonismo, falar de resistência, nós não estamos diminuindo o peso que a escravidão teve na formação social do Brasil. Não me entendam desse jeito. Pelo contrário. O Seizão, que é um grande amigo meu, fez uma colocação aqui bem pertinente. Mas não dá para suavizar a escravidão. Reconhecer o protagonismo não quer dizer que a escravidão trouxe benefícios. Reconhecer o protagonismo é diferente de normatizar a escravidão. Sim, eu estou refletindo para poder falar. Acredito que eu acabei falar a vocês. Não suavizar a escravidão. Eu acredito assim, que primeira coisa, quando a gente fala de escravidão, a gente não está falando de qualquer prática social. A gente está falando de uma instituição que teve todo um conjunto de leis, de normas, e que teve várias categorias de inserção desses escravos neste mundo que é colonial. A categoria de livre, de forro, de liberto, escravo. Então, essas categorias precisam ser entendidas, essas categorias de condição social precisam ser entendidas para que a gente possa entender a inserção e as agências desses sujeitos. Não se trata de suavizar. Por favor, não estou falando que a escravidão foi suave, como tem um livro da Kátia Matoso que, por muitas críticas, fala assim, como é bom ser escravo no Brasil. Por favor, jamais é bom ser escravo no Brasil. Eu acredito que você trazer a perspectiva das famílias escravas, do acesso dos escravos à esfera da justiça, é demonstrar outras faces da escravidão que socialmente ainda não foram compreendidas ou ainda não foram transmitidas. E por isso eu vejo a importância dos estudos acadêmicos cheguem até a nossa sociedade, né, de um modo geral, para que poder até mesmo desmistificar algumas concepções sobre o mundo, sobre a perspectiva do africano e dos seus descendentes, dos índios e dos seus descendentes. E entender mais uma vez, a escravidão não foi suave, não foi nenhum paraíso, não foi nenhum dizer assim, olha, tá tudo bem por aqui, eu quero levar minhas chicotadas. Não foi isso, não foi. Tá certo? E quando a gente trabalha essa questão de memória, essa questão de agenciamento, é uma maneira também de refletir na atualidade como podemos diminuir a possibilidades e estudos sobre isso, como uma forma de diminuição de desigualdade social e de criação de políticas públicas para que visem combater a desigualdade social. André, eu vou dar uma encerrada rapidinho e retorno, porque tem um limite aqui da live, do tempo, tá? Então eu vou encerrar, aí eu volto para a gente finalizar. Tá, ok. Tem umas questões boas aqui que o pessoal tá colocando que eu tô gostando, viu? Vou encerrar e volto. Tá bom. Voltem, gente, por favor, tá legal. Deixa o povo falar mais agora. Tá. Falem e perguntem.
Ah, Aninha, tu